Lewandowski, o Marcelito, quanto tempo fora? Porque a dona Inter de Milão, apesar de ter perdido ontem, né? Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem, né, Clarinha? Foi o Bolonha. Surpreendeu, hein? Perder do Bolonha. No último lance. Já vamos falar um pouquinho mais disso. Tá esfregando as mãos. O Lewandowski é o artilheiro do time e provavelmente perde o jogo contra a Inter, pelo menos um, né? Pode ser que os dois, porque ele tem uma lesão que o Barcelona não disse em quanto tempo volta, porque depende do corpo humano e o quanto ele vai se recuperar e tal, mas é a lesão muscular na posterior da coxa. Isso normalmente é a mesma lesão que o Neymar teve recentemente, o semimembranoso, alguma coisa assim. Normalmente é 2 a 3 semanas. Se tem um pouco mais de histórico de lesões, vai para mais de um mês. O Lewandowski não tem, mas ele tem uma certa idade. Se ele perde 2 semanas, é perder o Mallorca, que é amanhã, o clássico da final da Copa do Rei do dia 26, a ida contra a Inter de Milão no dia 29, na quarta-feira, perder o jogo contra o Valladolid, e depois, quem sabe, a volta. Isso dá 2 semanas. 2 semanas e meia é a volta contra a Inter de Milão. 3 semanas é o clássico com o Real Madrid por La Liga. Então, Lewandowski é séria dúvida para o jogo de volta contra a Inter e o jogo contra o Real Madrid por La Liga. Vamos ver se ele consegue disputar pelo menos um desses dois jogos. O que eu acho que é ok para o Barcelona é que o substituto dele vive muito boa fase, o Ferran Torres. 17 gols na temporada, é bem menos que os 40 do Lewandowski, mas a média de gols do Ferran, de minutos em campo, é muito boa, é melhor do que a do Lewandowski, inclusive, e ainda pode jogar com o Dani Olmo como falso 9, como já jogou em algumas partidas que o Lewandowski foi preservado. A alternativa durante o jogo contra o Celta foi essa, porque o Ferran já tinha saído do jogo, e se deu bem o Barça, mas perde um cara de 40 gols, a referência do time, o principal artilheiro, tem 10 gols mais que o Rafinha na temporada, que é o vice-artilheiro. Lewandowski que vai ficar de fora do momento mais importante. Eu tenho a sensação, eu posso estar muito errado, cara, mas eu tenho a sensação de que esse time do Barça não depende tanto do Leva assim. Para a reta final, é claro que assim, o Lewandowski sai do Barcelona para uma temporada inteira, aí precisa contratar. Mas digo, para esse sprint final, ou pelo menos para essas semifinais e aí esse clássico na Copa do Rei e tudo mais, eu tenho a sensação de que é um time que tem tantas opções coletivas e o coletivo é tão bom, envolvendo inclusive jogadores do banco, como o Marcelo disse, mesmo nesse cobertor curto, eu tenho a sensação de que não vai ser algo tão traumático assim. O que não quer dizer que não seja um problema e que o Lewandowski não seja um jogador que deixe uma ausência muito barulhenta. Mas eu tenho a sensação de que esse Barça, nesse momento, para esse resto de temporada, não vai ser algo tão traumático. Então, é engraçado que eu tenho a mesma sensação. Se você olha os números e as estatísticas, você fala, caramba, isso aqui será um problemaço. Mas se você vê o jogo do Barcelona, eu, às vezes, quando olho os números do Lewandowski, eu fico, caramba, mas o Lewandowski fez tudo isso? Porque eu tenho a sensação que é tudo tão distribuído, que tem tanta gente revezando no bom momento, nos gols, nas assistências, que eu tenho essa mesma sensação, Fred, coletivamente esse Barcelona encontra soluções, o que pode ser um problema, o Lewandowski não estando, para o elenco, né? Por exemplo, não estando o Lewandowski, aí vai entrar o Ferran, é isso que entra, né? Que também tem bons números. E aí, se acontece algo com o Ferran, se você precisa mudar o jogo, aí você complica a sua vida. Mas aí é outra história, né? É o que a gente não sabe se vai precisar. Eu tinha falado antes, o Leva tem uma média de um gol a cada 91 minutos, o Ferran de um gol a cada 79. O Ferran até tem uma média melhor. Mas jogou menos, né? Mas é um jogador que é isso, que quando entra do banco vai muito bem, ou que não termina os jogos, mas, por exemplo, contra o Celta ele faz o primeiro gol, jogou bem de segundo atacante. É um cara bem mais útil essa temporada, é a melhor da carreira do Ferran Torres do que das últimas que ele esteve por aqui. E eu tô com o Clara e Fred nessa. É muito mais dramático, por mais incrível que possa parecer, mas vamos ver ainda o que vai ser o real impacto da ausência do Lewandowski, que perdeu o Baldé do que perdeu o Lewandowski. Eu nem falo do Pedri, tá? Discordo, nem falo do Pedri. Você viu o Gerard Martin jogando? Tudo bem, por conta do substituto, né? Mas eu tô falando de influência na equipe. Eu acho que a gente tem sim uma sensação de que pelo menos três jogadores do Barcelona estão à frente do Lewandowski nessa temporada, né, a nível individual. O Pedri, não estou falando na ordem, tá? O Pedri, o Lamine e o Rafinha.
e depois o Lewandowski. Mas eu acho que para um momento decisivo, você tem um cara experiente, e o primeiro jogo contra o Borussia Dortmund mostrou isso, hein? O Lewandowski foi um dos melhores em campo, uma atuação muito, muito, muito madura, tanto que a gente já colocava ele na briga pela artilharia dessa Liga dos Campeões, né? Que tá com 11, o artilheiro tem 13. 13, não joga mais. Então o artilheiro não joga mais e ele é a ponta da lança. Eu entendo essa sensação, mas eu acho que na prática a gente vai ver se ela é falsa ou não. Se o time também não depende desse cara para ser a ponta da lança, para segurar a marcação, para fazer tudo que ele faz muito bem, né? O Lewandowski já não é o mesmo da 2020, mas ele ainda faz muitas coisas bem dentro do jogo e não apenas só sendo o homem que coloca a bola para dentro no final. Eu acho que é uma sensação que eu tenho, assim, que ele consegue abrir espaço, que ele consegue gerar espaço, que ele consegue puxar a marcação para que outros brilhem, como o Rafinha, como o Lamine. Eu acho que vai fazer falta. Eu entendo a do Baldé, por conta do reserva, né? Uhum. Mas eu acho que o Lewandowski está à frente dele. Não, claro, assim, em importância para o time, ele é mais importante do que o Baldé, exatamente pelo gap que existe entre o titular e o reserva. O Barcelona perdeu um cara que defendia muito rápido, que sai jogando muito bem, tanto em passes como em condução, que vira um ponta para que o Rafinha seja um segundo atacante, e o Gerard Martin é um Deus nos acuda toda vez que a bola chega perto dele. O Barcelona agora vai pegar a Inter, que pode explorar ali, o Real Madrid que pode explorar ali, pode ser um problema seríssimo. A mesma coisa se perder o Condé do outro lado. Também é um drama muito grande, porque não tem substituto. O Héctor Forte praticamente nem joga. Deve jogar o Ronald Araújo, se não puder jogar o Condé. Então, o Lewandowski tem um cara que tem 17 gols, que tem uma média de um gol a cada 80 minutos, que tem outra característica que também é interessante para o time, faz muito mais pressão em saída de bola, ataca muito mais primeiro pau, cara muito mais móvel do que é o Lewandowski, pode tirar zagueiro da área. Contra a Inter de Milão é muito importante ter o Lewandowski na área, porque você tem uma torre ali dentro e você segura um cara com você muito tempo, mas por outro lado um anula um, é ele no Acerbi e acabou. Se o Ferran se mover muito, a zaga da Inter pode perder referência, isso pode fazer bem ao Barcelona. Em alguns jogos contra a defesa fechada, o Hans Flick preferiu o Ferran, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, o gol que classifica o Barcelona no Metropolitano, é uma jogada de um segundo atacante do Ferran, que o Lewandowski não faz aquela antecipação que o Ferran fez numa defesa de 3 do Atlético. Então, taticamente, o Ferran também te dá outras coisas. Eu acho que é ruim, é muito ruim perder um cara de 40 gols. O Barcelona tem 5 jogadores no elenco que já jogaram uma semifinal de Champions. Um deles não deve jogar, que é o Ter Stegen. O outro é o Lewandowski. O outro não está jogando, que é o Christensen. O Barcelona deve jogar contra a Inter com De Jong e Dani Olmo, apenas, que já estiveram numa semifinal de Liga dos Campeões. Isso sim conta muito. Mas o reserva está indo ok. Está indo ok. Isso tá bom. Se machuca Pedri e os laterais e os pontas, para mim, são os principais problemas.